Saber um segundo idioma é exigência no mercado de trabalho na maioria das profissões. Pensando nisso, pais matriculam mais cedo os filhos em escolas e, inclusive, aprendem uma língua é mais fácil durante a infância. Uma experiência inovadora nesse sentido são as escolas bilíngues. Para falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos aqui a educadora Cristina Hoffmann. Bom dia, Cristina. Seja bem-vinda aqui ao Bom Dia Paraíba. Patrícia. Primeiro, quais são as vantagens realmente de uma criança, que consegue aprender duas línguas desde cedo? Acho que a vantagem maior é a formação e o desenvolvimento de mentes bilíngues, para que a criança possa pensar, refletir, conversar, se divertir, estudar nas duas línguas, indiferentemente seja ela qual for. E fazendo isso, a criança tem um desenvolvimento de mais habilidades que uma criança que no desenvolvimento dela só tem a monolíngue. Então, a criança tem muito mais sinapses cerebrais acontecendo e, na realidade, ela desenvolve mais potencialidades da sua inteligência. Ela pode se tornar, inclusive, até mais inteligente pela prática de dois idiomas ao mesmo tempo. E agora, é verdade mesmo essa história de que crianças têm mais facilidade de aprender uma outra língua? Ah, tem, porque, na realidade, as crianças, elas nascem com fonemas universais. Então, acaba se especializando na sua língua, os outros fonemas ficam atrofiados, de certa forma. Sim. Agora, se a criança é exposta a uma outra língua, desde cedo, logo no desenvolvimento dela, mesmo nas séries iniciais de educação infantil, quando entra na escola, a probabilidade dela falar, inclusive sem sotaque, falar como um nativo, aumenta muito. Agora, claro, não são todos os pais que têm acesso a uma escola bilíngue que podem matricular os filhos. Aqueles que querem colocar numa escola paralela, na parte da tarde, 2 vezes por semana, para os filhos aprenderem inglês, espanhol, francês, a partir de que idade pode fazer isso? É recomendado? Olha, a partir de 3 anos já pode colocar. Inclusive, que seja, se for numa escola paralela, se não for numa escola regular de ensino, numa escola bilíngue, que a criança procure com atividades bem lúdicas que ela possa exercitar no brinquedo, na diversão, a segunda língua. Não uma coisa mais formal de ensinar, por exemplo, primeiro as cores, depois os números, que ela use desde o começo como uma comunicação. E tem alguma recomendação que essa segunda língua seja inglês ou francês ou espanhol? Enfim? Não, recomendação nenhuma. Vemos só a necessidade hoje, por causa desse mundo globalizado, o inglês ser a língua mais falada, o inglês seria uma escolha perfeita para o futuro. Essa decisão, então, não tem nenhum problema. Não, o bilíngue pode ser qualquer outra língua. Nesses países que adotam com mais frequência, vamos dizer assim, com mais intensidade essas escolas bilíngues, quais são os resultados a longo prazo disso? A gente pode, um resultado imediato é ver, por exemplo, a colocação desses países no PISA. Já tem uma diferença aí, né? Como as crianças já têm uma segunda língua desde o começo, já exercitam mais zonas cerebrais, elas estão muito mais prontas a aprender, a conhecer, estabelecer relações entre conhecimentos. E como é que é a prática, o dia a dia de uma escola bilíngue? Na educação infantil é uma imersão na língua inglesa, da minha experiência é a língua inglesa, é uma imersão na educação infantil. A criança entra aos 2 anos de idade na escola e, junto com a sua linguagem, desenvolvendo a sua linguagem materna, ela já está exposta à segunda língua. Então, na realidade, ela só vai ter o português quando chegar na hora da alfabetização, que aí é feito em português, a língua materna. Muito obrigada, Cristina, pela sua presença aqui, por essas dicas também para os papais e mamães que estão em casa assistindo a gente. Bom dia. Bom dia, muito obrigada.